Quero parabenizar os irmãos, porque há muito tempo não vejo uma igreja tão animada, a gente sabe que parando animado. Eu cheguei aqui cedo, para o meu ciclo, no ensaio, o irmão já estava aqui, pulando de alegria, porque quero parabenizar os irmãos. Também eu fui pego de surpresa, fui chamado para pregar ontem, e o dia de domingo nosso é um pouco corrido. Eu falei até para o irmão, para avisar o pastor, que não haveria tempo hábil de preparar a mensagem em cima do tema. Mas eu fui orar e eu quero trazer algumas reflexões aqui no texto do Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler dos versículos 4 ao 13. Evangelho de João, capítulo... Sabe aí? Capítulo 21, dos versículos 3 ao 13. Vocês costumam ler sentado ou de pé? Então... Amém, irmãos? Eu vou ler, os irmãos acompanham. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo de número 4. Vamos ler a partir do 3, desculpa, Maria. Perdoa, estou certo. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Você pode dizer amém? Amém. Pode tomar o teu centro. Vou esperar você se acomodar. Queria que você não perdesse sua atenção. Eu sei que a igreja está cheia, festividade, mas eu costumo dizer que os nossos olhos falam, os nossos gestos falam. Aliás, nós falamos muito mais por gestos do que com palavras na nossa expressão. Pois bem, esse texto aqui vai narrar uma parte, um episódio de Jesus tratando com seus discípulos. Eu não sou preso a alguns formalismos, então eu percebo que essa noite, eu sinto, desde que começou esse culto aqui, eu sinto muito a presença de Deus, e isso não é jargão, mas eu percebo que existe um tratar de Deus aqui no nosso meio, nessa noite. Existe um agir de Deus de tratar os nossos corações. E esse texto aqui, ele vai falar de um tratamento que Jesus vai proporcionar aos discípulos. Qual era o cenário? O que estava acontecendo? Jesus aqui havia morrido e havia ressuscitado. O texto vai dizer
que essa era a terceira aparição do Jesus ressurreto que se apresentara aos discípulos. Só que o cenário aqui era um cenário de desesperança, um cenário de temor, um cenário de medo devido às circunstâncias. Porque se tem uma coisa que combate contra a nossa esperança, contra a nossa confiança, o irmão começou o culto aqui falando muito de confiança, de fé, são as circunstâncias. Porque quando Jesus então inicia o seu ministério terreno, ele vai exercendo o ministério como se através de etapas, porque a vida cristã é composta de etapas. E nessas etapas ele vai se apresentando e se revelando, dando instrução aos discípulos. Aliás, o pilar do ministério de Jesus não eram os seus milagres, que não foram poucos, mas era a sua instrução. Só que tudo era muito novo para aqueles discípulos, tudo era muito novo para aquela sociedade, tudo era muito novo diante daquilo que Jesus veio fazer. E Jesus sempre dando instrução aos discípulos, falava: olha, o Filho do Homem vai ser tirado do vosso meio, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Por vezes falando abertamente e por vezes através de parábolas. Só que quando isso aconteceu, as circunstâncias falaram mais alto ao coração dos discípulos e eles não conseguiram entender que tudo aquilo estava debaixo do controle, da tutela e do domínio do Senhor Jesus. Pois bem, Pedro então resolve tomar uma atitude. Que atitude era essa? Eu vou voltar a viver a vida que eu vivia antes. E quando eu falo de voltar a viver a vida que eu vivia antes, eu não estou me referindo a abandonar a fé cristã sobre o aspecto de viver conforme o sistema do mundo. Simplesmente eu vou abdicar daquilo que eu ouvi do Senhor, porque agora eu não consigo mais ter esperança. E Pedro então resolve pescar. Perceba que, olha aqui para mim, pescar não era pecado, muito pelo contrário. A pesca hoje ela pode ser até uma terapia para alguns de nós, só se tiver algum pescador aqui. Mas para eles era sobrevivência, era fonte de lucro, era meio de trabalho. E quando Jesus então chama Pedro e os discípulos, ele libera uma palavra dizendo: olha, vocês não serão mais pescadores de peixe. Jesus está falando de um projeto maior. Jesus está falando de um ministério. Quando eu falo ministério, eu não me refiro à instrumentalidade, a ministério pastoral, a ministério profético ou evangelístico. Quando eu falo de ministério, eu falo de uma vida. Porque Jesus chama discípulos, pessoas comuns, pessoas com falhas, e com a intenção de prepará-los para viver uma vida que propagasse o reino de Deus. Falar de ministério é falar de uma vida que propaga o reino de Deus. Aliás, eu gosto de pregar abrindo parênteses, vou abrir logo o primeiro parênteses. A gente precisa entender bem isso que é ministério, porque as nossas atividades não significam que nós estamos vivendo uma vida aprovada diante de Deus. Os nossos ativismos, nem sempre eles propagam o reino de Deus. É perfeitamente possível pessoas que são atuantes. Pregador, você está desencorajando as pessoas a atuar. Não, eu estou falando que a atuação deve ser precedida por um entendimento e por uma preparação de caminhar com Cristo. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia fala que aquele que deseja o episcopado, o obra deseja, porém, convém que não seja neófito, não seja novo na fé. Só que quando Jesus agora se entrega no Calvário, Pedro já está vivendo uma crise terrível. A crise porque ele se achava indigno. Porque a certa feita ele falou: olha, eu nunca te negarei, todos podem te abandonar, mas eu nunca vou negar. E agora, diante de todo o cenário, Pedro já havia negado ao Senhor, o Senhor já havia se entregue na cruz do Calvário, e Pedro com certeza, porque quando a gente analisa personagens assim, a gente precisa entender que esses homens tinham as mesmas coisas que nós temos, os mesmos pontos de interrogação que nós temos. Imagina a vida, a caminhada de andar com Jesus, quantos pontos de interrogação não tinha. E aí o meu segundo parêntese
quando o Senhor se manifesta, quando o Senhor se revela e quando é instaurada essa nova dispensação, o tempo, é chegado o tempo do reino de Deus, Ele não vem para satisfazer todos os questionamentos que o homem tem. Aliás, nem a Bíblia faz isso. A Bíblia não tem tudo que o homem quer saber. A Bíblia tem tudo que o homem precisa para poder viver e andar com Cristo. Aleluia. Então toma uma decisão. E o momento de crise faz isso. Pedro toma uma decisão por ele mesmo. Já que está tudo findado, eu vou voltar à pesca. A palavra do Senhor já não estava mais fazendo efeito, já não tinha mais, não sortia efeito, não tinha nada expectativa, esperança, porque circunstâncias haviam roubado isso de Pedro. Para piorar, ele fala, como Pedro tinha uma influência pelo seu temperamento, pela sua liderança. Eu não gosto muito dessa palavra, abrir um terceiro parênteses, porque a liderança que a gente fala de apóstolos, os apóstolos da igreja primitiva, não é essa liderança de hoje, né? Onde se subjuga. Mas eu vou usar para a gente poder entender. Pedro exercia uma liderança, e quando ele fala, eu vou pescar, ele está dizendo, acabou, está tudo findado. Só que os discípulos também estavam com isso no coração, só não tiveram coragem. Mas já que tu vai, Pedro, eu também vou. Vamos voltar a viver a nossa vida normal. Vamos esquecer tudo isso de reino de Deus, tudo isso de o Senhor ressurgir, esse reino, tudo que nos foi dito, agora está tudo findado. E eles vão pescar. Quando eles estão pescando, aí a gente chega no texto, a Bíblia diz que o Senhor se apresenta para eles na praia. O Senhor já havia ressuscitado, se apresenta para eles na praia. Eu gosto de ver a dinâmica de Jesus, porque Jesus, pastor Júlio, não é como alguns de nós. Ele se apresenta na praia sabendo do cenário, mas ele sabendo também como tratar individualmente de cada um. Porque o Evangelho traz tratamento. Ele se apresenta, talvez se fosse alguns de nós, para ninguém ficar chateado, eu falar, se fosse eu, talvez ia chegar. Às vezes a gente tem um afã. Vocês não estão pescando por quê? Eu não avisei a vocês, né? Talvez eu não estou. Varão vigia, né? Assim a gente fala, varão ficar ligado. Mas como ficar ligado se as suas esperanças se esvaíram? Como acreditar se o teu nível de expectativa está zero? Jesus, sabendo disso, se apresenta para eles na praia. Percebe que Jesus está se apresentando no local onde eles estavam. Perceba que Jesus está se apresentando sem lançar em rosto, sem chamar a atenção, sem dizer, olha, vocês são incrédulos. Não, Jesus está se apresentando para eles porque sabia da necessidade do tratamento. Talvez uma noite como essa de festividade não me queira mal. Talvez Jesus tenha nos reunido aqui porque quer tratar de nós, ou de alguns de nós aqui nessa noite. Olha. Porque às vezes nós estamos num local que não é para nós estarmos. Eu vou ser claro aqui nessa noite, eu não estou falando de pecado. Eu não estou falando de vida no mundo. Porque é possível estar aqui nessa noite, sentir a presença de Deus, eu pregar, eu louvar, eu fazer tudo, mas eu estar na praia que não era mais para eu estar. Aleluia. Jesus, sabendo disso, se apresenta para eles. Olha aqui para mim. E o que mais me chama a atenção? O texto vai dizer que eles estavam a 200 cômodos. Tudo bem, era uma certa distância. Mas eles ouviram a voz do Senhor, porque o Senhor, o texto é muito claro, dizer que o Senhor se comunica com eles. E eles andaram com Jesus. Aí o texto vai dizer, você leu comigo, que nenhum deles, não foi só Pedro, nenhum deles reconheceu o Senhor. Eu fico a pensar, o Senhor dá praticamente uma vida não, porque o ministério de Jesus não começou aos 33 anos aproximadamente, né? Mas se eu andar 30 anos, termino com 33 e meio isso. Se eu andar com uma pessoa ali lado a lado, por pelo menos 3 anos e meio,
fatalmente eu vou conseguir reconhecê-lo, eu vou desconfiar se eu olhar de longe, os trejeitos. Quando Jesus se apresenta na praia, nenhum deles conseguiu identificar que era o Senhor. E é importante a gente dizer que Jesus ressurreto não se apresentava como um espírito, ele se apresentava na forma humana. Aleluia. O momento de crise faz isso conosco. O momento de crise faz a gente não conseguir enxergar quando o Senhor está se apresentando para nós. O momento de crise faz com que a gente não enxergue a proximidade de Cristo que vem para cuidar de nós. Mas há uma palavra aqui nessa noite. Mesmo que eu e você não estejamos percebendo, Ele está se apresentando aqui nessa noite. É uma noite de tratamento. Talvez não tenha reconhecido, talvez numa festa como essa, num cenário como esse, numa animação como essa, numa alegria como essa, alguns de nós ainda não tenha percebido que quem está se apresentando aqui nessa noite para nós é o Senhor. E Ele se apresenta com uma proposta. É tempo de mudança, é tempo de retomar as coisas que não deveriam ter sido perdidas. Porque Jesus se apresenta ali para isso. Só que Ele vai tratando. Eu gosto de Jesus. Jesus nunca foi impossível, irmão. Jesus nunca foi impossível. Ele se apresenta então, pergunta para eles: vocês têm de alguma coisa de comer? Nossa, o negócio está difícil aqui. Talvez se você ia falar, está de brincadeira, né? A gente já está aqui no sanhaço. Os novos não sabem o que é sanhaço, né? Dificuldade. Irmão, porque eu gosto de pregar, porque pregação tem que ser entendida. Pregação não é vou externar, não, pregação tem que ser entendida, absorvida. Estava na dificuldade, no sanhaço. O camarada dá pergunta para de comer. Aí Jesus fala: lança a rede do lado direito. Isso aqui me ministra muito. Isso aqui me deixa às vezes envergonhado. Sabe por quê? Porque a grande maioria das vezes que eu ouvi mensagens sobre esse texto, a gente está falando do milagre glorificando a Deus. Mas se a gente for olhar o contexto, Jesus manda lançar a rede do lado direito, eles pegam peixe. Você leu comigo? Mas eles estavam no local onde não era para estar. Se eles tivessem permanecido no propósito, esse milagre nem aconteceria. O silêncio é para pensar. Às vezes nós achamos que a questão do milagre é que nos vai fazer ser aprovado. Quando Deus está comigo, Deus operou milagre. Deus opera milagre até quem não conhece o Senhor. Se chegar hoje um pedido aqui, nesse exato momento, vamos orar para uma pessoa que está no estado terminal no hospital. Mesmo que essa pessoa seja cristã ou não, nós vamos orar. E Deus pode fazer. Quantas pessoas receberam o milagre de Deus e que nunca conheceram o Senhor? Então a questão aqui não é o milagre. A questão aqui é o tratar de Deus. Glória a Deus. Jesus fez um milagre porque queria chamar de volta a atenção deles. Jesus fez um milagre para que eles pudessem reconhecer quem era aquele que estava naquela praia. A amargura, a desilusão era tão grande que eles não conseguiam perceber o cenário. E parece que isso é muito distante da gente, mas isso é muito real. Eu costumo dizer o seguinte: quando Deus fala conosco, e aqui o irmão falou, né? Deus fala de várias formas. Usa um profeta, usa um louvor, usa a palavra, fala em sonhos, fala no filme, fala onde for. A gente imagina que as coisas vão acontecer de imediato. A gente imagina, Deus falou então, e às vezes Deus fala hoje, sabendo que amanhã a situação vai ficar mais difícil. Mas por que o Senhor fala? Para que você traga a memória o que dá esperança, lembrando da palavra e não agindo pelas circunstâncias. Só que isso é muito bonito aqui, porque aqui a gente vai glorificar a verdade. Aqui a gente está na presença de Deus, irmão. Aqui a gente está em meio a esse ambiente tomado da presença de Deus. Mas quando saímos daqui, passa um dia, 2 dias, passa uma semana. Quando passa a primeira semana, a gente, não, vou continuar crendo. O Senhor falou.
Passou um mês. Não, eu vou crer. Passaram-se 2 meses. Senhor. Passaram-se 6 meses. O Senhor falou. Aí em alguns momentos tem pessoas que querem até pregar para Deus. Sabe isso? É verdade. Senhor, a tua palavra está escrita, o Senhor falou a tua palavra, como se o Senhor não soubesse. Quando Jesus falou para os discípulos, é porque eles iriam passar por momentos difíceis. Não era para eles entrar em momentos difíceis, mas era para que eles pudessem trazer à memória aquilo que dá esperança. Levanta as tuas mãos assim nessa noite. Eu quero abrir o 3º ou 4º parênteses. Eu quero te ministrar nessa noite, no tempo de crise, no tempo do processo, da luta, seja qual for o nome que tu der, é o tempo em que é para trazer à memória a palavra que lhe foi dirigida. A circunstância vai dizer que não, a pessoa do lado pode até dizer que não, pode todos não entenderem, mas permanece com aquilo que Deus falou contigo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Eles pegam os peixes. Aí depois do milagre, percebe como o milagre tem uma questão, o milagre aqui tem uma questão pedagógica, aliás, em toda a Bíblia. Todas as vezes que o Senhor fazia um milagre, ele sempre queria trazer uma instrução. O ministério, grava isso nessa noite. O pilar do ministério de Jesus era ensinar. Fazia um milagre, mas tinha um ensino. Até quando era para tratar de pecador, olha, estou liberando perdão, mas vai e não peque mais, para que não suceda coisa pior. Eles pegam os peixes. E aí a partir daquele momento eles reconhecem, pelo milagre, que era Jesus. O texto vai dizer que se reuniram com barcos, levaram os peixes para a praia, e eles estavam agora atônitos, porque ninguém, nem Pedro, que era mais ativo, tinha coragem de perguntar quem era. Por quê? Porque eles estavam se sentindo envergonhados. Meu Deus. O tempo não era mais de praia, o tempo não era de voltar a pescar, o tempo não era mais de estar ali naquela vida que o Senhor já tinha mudado. Você consegue perceber o que Jesus está falando aqui? Porque a crise faz isso, a gente abandona valores, a gente abandona projeto de vida, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo estando no ambiente de Deus. Porque falar de projeto de vida é falar de tratamento individual. A gente já viu isso aqui no texto. Falar de projeto de vida acerca do reino de Deus é falar de tratar do nosso interior individualmente. O Senhor aqui nessa noite, Ele se revela, e não só nessa noite, mas em todos os cultos, a gente sente a presença de Deus. Tem coisas que Deus faz no coletivo, mas tem coisas, e é o principal, que Ele vai tratar no individual. A partir do momento que eles reconhecem que é o Senhor, eles se envergonhados, não dão uma palavra. E mais uma vez Jesus deu uma aula para a gente. Porque se fôssemos líderes de hoje, quando chegasse na praia, ia falar: vocês, hein? Francamente, vocês não vigiaram. Está vendo que dá uma vida? A vida sem oração. Eu lembrei de uma coisa, antes de falar testemunho, parar a pregação, eu lembrei disso. Novo convertido, eu e alguns irmãos. A gente, novo convertido, irmão, a gente ia para as igrejas achando que todo mundo era santo, né? Novo convertido, assim, tudo é santo, tudo funciona bem, tudo maravilhoso. Aí estava numa vestida, aquela vestida pentecostal. Esse irmão, ele queria tanto agradar a Deus, que ele estava na mente dele, lá em conflito. Ele teve uma hora de visão a revelação, ele levantou a mão e falou assim: irmão, eu queria, olha só o que o irmão fez. Irmão, eu queria pedir perdão ao irmão, porque no decorrer da vigília, eu estava aqui, mas o diabo está lançando seta na minha mente contra o irmão, mas eu quero pedir perdão para o irmão. Olha só a humildade, a coragem do irmão. Aí o líder também espiritual falou:
Está vendo aí, meu irmão? Que deve ficar ligado na vigília, o diabo senta. Também, se fôssemos líderes de hoje, e eu posso falar dele porque eu sou pastor, alguns pastores de hoje iriam entrar, consola. E quando a pessoa está ferida, porque há tratamentos para cada tipo de cenário. A pessoa, quando está ferida, não adianta tu trazer palavra, mandar levantar, como tu chegar para um paralítico e falar, levanta, ele vai dar para você, eu quero, mas não consigo. Eles precisavam ser acolhidos. E é uma coisa que a gente precisa aprender. Evangelho do Reino de Deus só vai ser pregado à luz da palavra se a gente entender o que é acolher. Jesus não lança nada em rosto deles. Chama eles para perto. Jesus chama eles para perto. Você está entendendo isso? Eles estão num local que não era para estar fazendo uma coisa que Jesus falou que não era mais projeto de vida, já tinha passado aquele tempo. Sabe, as coisas não tem que... A vida cristã são fases. Aquela fase já tinha passado. Ah, vem, pescador de homens. Todo cenário era para que pudesse chamar atenção. Mas Jesus olhou para o coração e falou, não, eles precisam de cura. Eles precisam de bálsamo. Eles precisam de acolhimento. É por isso que quando a gente prega, a gente tem que pregar se enquadrando. Porque se a gente não pregar a partir de morte, a gente só libera sentença para a vida das pessoas. É verdade. Você já viu? Porque cuidar dá trabalho. É verdade. Irmãos, foi a palavra que Deus colocou para mim aqui nessa noite. Cuidar dá trabalho. Discipular dá trabalho. Fala a Deus. Você imagina Jesus chama todo tipo de pessoas para serem discípulos. Ele chama o coletor de impostos, ele chama o zelote, que era o revolucionário, ele chama o pobre da terra. Pessoas de histórias diferentes, de pensamentos diferentes. Ainda tinha que lidar com os religiosos que rejeitavam toda a escola de Jesus. Por quê? Porque a escola de Jesus não era segundo a aparência. E Jesus faz isso, irmão. Jesus escolhe e trata. Jesus não primeiro quer que você mude para depois fazer alguma coisa. Não, ele primeiro quer que você venha para ele fazer. Por isso que eu não me canso de falar, eu sinto ele aqui. Vida cristã não é vida de atividade, de fazer. Vida cristã é vida de entender. E para entender eu preciso me entregar. E eu falo de entrega, eu não estou falando do simples levantar as mãos. Eu estou falando de se render. O se render é não oferecer resistência, mesmo quando eu não entendo. O se render é não oferecer resistência, mesmo quando não está do meu jeito. Aliás, o Senhor é especialista em fazer com que a gente entenda que não é do nosso jeito. Você já viu? Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, Deus o introduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto, para que o povo não ouvisse a guerra e se arrependesse, mas fez eles rodear pelo deserto. Não era mais fácil ir pelo deserto, Deus Todo-Poderoso, exterminar todos os inimigos, ou fazer os inimigos ficarem cegos no sentido de não enxergarem, para eles avançarem? Mas Deus não faz as coisas práticas, porque a prioridade de Deus não é nos abençoar. E agora pegou o pregador. Pelo amor de Deus, o que você está falando é... A prioridade de Deus não é nos abençoar. A prioridade de Deus é construir uma história em parceria conosco. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Ele queria dar experiências para que eles pudessem andar não por aquilo que eles ouviam, mas por aquilo que eles haviam de experimentar. Abastébia, canto, querabástia, sorabanda calassumi reviascaia. Então Jesus chama os discípulos. Pedro e aqueles discípulos estão ali. Para próximo, para poder cuidar. Irmão, eu sei que aqui tem obreiros, obreiras, pastores e seus apoiantes. Silvio sempre fala aqui, o pastor Sérgio, o Márcio também. Mas que nós possamos refletir nisso.
cuidar de vidas é prioritariamente começar acolhendo. Aleluia, Deus. Percebe que a presença de Jesus no começo foi com poucas palavras. Porque às vezes a pessoa está precisando simplesmente ser ouvida. Eu não estou falando aqui de terapia, não. Eu não sou contra isso, não. Eu estou falando de reino de Deus. Tem pessoas que só precisam ser ouvidas. Nós líderes, às vezes, não teremos resposta, porque o fato de eu ser pastor não significa que eu vou ter resposta para todos os problemas. Mas eu vou te ouvir. E se não souber, e se não tiver palavra, vamos buscar socorro juntos de quem pode dar. Jesus acolhe eles. Sabe por que Jesus não faz isso? Jesus iria perder os discípulos. Porque a esperança demorada enfraquece o coração. Eles iriam se perder. E eu estou sempre frisando isso. Eu não estou falando de pecado. Pescar não era pecado. Mas não fazia parte do projeto da vida que Jesus gerou neles. Jesus chama eles e fala: pega os peixes que vocês trouxeram. Só que o texto vai dizer que quando eles chegam na praia, resolve prestar atenção aqui, já existia na brasa pão e peixe. Olha para cá, gente. Jesus liberou uma palavra, né? Eu não vou falar liberou, não. Falar, Jesus deu uma palavra aqui. A questão de falar liberar, hoje tem uma conotação meio de empolgação, né? Tem que liberar a palavra. Tem que liberar a palavra daqui. Eu posso liberar 500 palavras. Se o céu não liberar, nada vai acontecer. E eu posso não liberar nada. E o Senhor me surpreender. O Senhor trouxe uma palavra para eles. Olha, lança a rede para a direita. Pegaram o peixe. Só que quando eles chegam na praia, já existia pão e peixe preparado para eles. Se o milagre iria acontecer e era Jesus estava ali, por que Jesus já estava preparando o pão e o peixe naquela brasa? Era Jesus querendo ensinar: olha, vocês voltaram para uma vida que não era para voltar, e o que vocês estão fazendo não é necessário, porque vocês nem vão sofrer disso. A provisão sempre esteve na minha mão. E deixa eu explicar, vou explicar. Quando eu falo de provisão, não estou falando de dinheiro somente, não. Eu estou falando do Senhor ser aquele que nos baixa, ser aquele que entra quando está em dificuldade, ser aquele que supre, não só o financeiro, mas que supre em todas as áreas da vida. Às vezes a provisão é um consolo. Às vezes a provisão é uma palavra inesperada no momento de dificuldade. Eu não sei, mas o Senhor é aquele que traz a provisão. Aleluia! Jesus estava querendo ensinar eles. Vocês vieram para trabalhar. Eu penso que quando eles foram pescar, eles não estavam somente numa questão, eu falei isso aqui no começo da pregação, uma questão de estranhamento, né? Porque a nossa cultura aqui de hoje é isso: para pescar, a pescaria vai ser bom, né? Higiene mental. Não, como tudo estava se findando, e agora não tem mais a quem seguir humanamente, vamos voltar para as nossas atividades. Já que a pesca era a fonte de lucro, vamos embora. Por mais que tenha um processo terapêutico ali, né? Por mais que tenha uma questão, né, de estar ali, de uma higiene mental, mas a proposta principal é voltar às atividades, até porque precisavam se manter. Aí Jesus chega com peixe e o pão já na praia, dizendo: olha, eu até fiz um milagre, mas se vocês tivessem entendido, esse milagre nem era necessário. Mas eu só fiz esse milagre para vocês me ouvirem. E agora eu trouxe vocês até aqui à praia e estou te mostrando pão e peixe. Não precisa se preocupar. O projeto ainda está de pé. Que coisa maravilhosa isso. Porque para a gente é quase estatístico, né? É quase filosófico, vamos assim dizer.
Porque a gente não está vivendo. A gente consegue ler um texto como esse, 5 minutos. Mas parar para meditar o que Jesus está fazendo aqui, Jesus está ensinando a eles. Esses homens aqui, após esse momento, nunca mais voltariam a pescar. Tu acha que eles não viveram outras crises aqui? Claro, vai lá. Em Atos vai dizer algumas dificuldades. A Bíblia não vai dizer todas as coisas que aconteceram, mas quando a gente estuda a história, por assim estudar, a gente percebe algumas dificuldades que o cristianismo teve nos seus primeiros anos de vida. Mas esses homens aqui jamais voltariam a pescar, porque todas as vezes que a dificuldade batesse na porta, eles lembraram, não, o Senhor se apresentou na praia para a gente e mostrou que o socorro, a provisão vem dele e que a palavra dele permanece e se cumpre. Aleluia. Você vai dizer que Jesus chama então a Pedro, porque aí existe um tratamento particular para Pedro. Porque Pedro era aquele que estava se sentindo indigno. Por que se sentindo indigno? Porque ele se colocou como um super-herói espiritual. Olha aqui para mim, irmãos. Pedro, quando Pedro fala, todos podem te abandonar, foi o que Pedro falou. Eu vou contigo até o fim. Eu vou permanecer até a morte. Ele está se colocando como uma pessoa que tinha mais disposição do que os outros, pela impossibilidade. Só que reino de Deus não é isso. Reino de Deus não parte de atitudes humanas. Entenda o que eu quero te dizer nesta noite. O reino de Deus precisa partir de uma graça anterior. Por mais que eu me mova, por mais que eu faça, por mais que eu consiga, sempre haverá uma graça anterior que vai me possibilitar chegar. Só que Pedro ainda não havia entendido isso. E a gente, abrindo o 5º, 6º parênteses, a gente precisa entender isso em toda igreja. Que o que Deus faz na nossa vida é por graça, não é por mérito. Pregador, então eu não preciso fazer nada. Eu não falei isso, você é um ser inteligente. Eu estou falando que tudo que a gente faça não nos dá direito diante de Deus. O que nos possibilita ser abençoado, tratado, andar na presença de Deus é a graça que foi manifestada no Calvário. É por isso que no corpo não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. Existem funções diferentes, pessoas diferentes, mas no mesmo corpo que desfrutam da mesma graça. E aí eu gosto disso, porque eu prefiro a pessoa ali problemática, se achando fraquinha. Tinha uma irmã nossa, uma amiga, que ela sempre falava, como é que tá, fulana? Eu tô fraquinha. Tá bom, mas tá fraquinha, mas tá caminhando, tá bom. Porque à luz da graça divina, ninguém é forte. Se não fosse uma graça divina ter se manifestado na nossa vida, nenhum de nós estaríamos aqui. Aleluia! A Bíblia vai dizer que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Então, no contexto de igreja, no contexto de reino de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Mesmo que você não pegue o microfone, não tenha voz bonita, não cante, não saiba tocar baixo que nem o pastor toca baixo pra caramba, gente. Cadê ele? Mesmo que não toque baixo, mesmo que não toque guitarra, que nem o nosso irmão aqui que faz. Isso não é importante, o importante é pertencer a esse corpo. Porque ninguém é melhor que ninguém, existem funções diferentes. Aliás, irmão, já é o 7º, sei lá, o 8º parênteses. Quando a gente estuda a Bíblia, estuda o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que a igreja cresceu não foi através dos apóstolos, não, tá? Quando a perseguição começou inicial, o evangelho se difundiu através de pessoas que a Bíblia nem fala o nome, que eles fugiram e começaram a anunciar aquilo que eles tinham experimentado. Enquanto os apóstolos ficaram com medo, confinados ainda orando. Então, o que eu estou querendo te dizer, não existe melhor, não tem rótulo. Claro, temos que honrar todos, não só quem é pastor, temos que honrar uns aos outros, segundo a Bíblia. Mas aqui ninguém é melhor que ninguém. E a igreja só existe, segundo Paulo escreve aos Filipenses, para cada um cuidar do que não é seu, mas cuidar do seu companheiro. E aí eu vou chegar, que já estou preocupado com a hora.
Quando Jesus chama eles e prepara pão e peixe, estava falando em primeiro lugar, a provisão vem de mim. Estão trabalhando em vão. Quando a gente sai da palavra de Deus, daquilo que é a visão de Deus, a gente trabalha em vão. Não tem classe, cadê? Deus está falando com alguns de nós aqui. Aleluia. Quando a gente sai do propósito de Deus, a gente trabalha em vão. Segunda coisa, quando Jesus chama peixe e pão e faz eles se assentarem, Jesus está querendo remeter ao quê? A última ceia. Deus está querendo remeter eles, a mente deles ao quê? O que vocês precisam aprender é que em tempos de dificuldade, o que vocês precisam ter é comunhão. E aí entra o que eu falei, que eu tinha tentado. Comunhão é isso. Eu cuido. Qual é o nome do irmão? Eu cuido do que é do Júlio. O Júlio cuida do que é do pastor Sérgio. O pastor Sérgio cuida do que é da irmã. A irmã cuida do que é do pastor Júlio. E um vai cuidando uns dos outros. E ninguém fica sem cuidado na igreja. Quando eu falo cuidado, eu me refiro. Tem gente que tem abraço, quem tem abraço, abraça. Tem gente que tem palavra, quem tem palavra, dá a palavra. Tem gente que tem intercessão, quem tem intercessão, dá intercessão. Mas é uns cuidando dos outros no contexto de corpo de Cristo. E Jesus estava querendo ensinar isso a eles. Glória. Já que se reuniram para ir para a praia, a ideia era essa. Por que não se reuniram para buscar socorro? E buscar socorro é no sentido assim, de falar o que está dentro. Já me perdi dos parênteses, né? Porque tem isso também, às vezes a gente fala muito. Eu que sou de formação pentecostal, formação não vai dizer não, a gente se perde muito nisso aí. A gente está cheio de crise, está cheio de desesperança. Vamos orar. Eterno, cada um ora da sua forma. Estou criticando. Eterno Deus soberano. Falou tudo, que Deus é maravilhoso, mas não falou o que estava no coração, gente. Não falou aquilo que precisava falar. Porque tem momentos que é isso, Senhor. O negócio está sério. Eu não estou conseguindo. Eu lembro da oração de Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 20. A Bíblia fala que os exércitos cercaram Josafá, a cidade cercada. E ele começa a orar. E no versículo 14 ele fala, na oração, terminando a oração, Senhor, nós não sabemos o que faremos. Ou seja, não tinha direção. Que a gente tem essa ideia, se está com Deus, vai ter que... Não, tem caminhos que o Senhor nos leva que a gente não entende, que a gente não sabe. Eu lembrei, a irmã Vanessa, a esposa do César, sempre falou isso. Às vezes a trajetória é a gente seguir as placas, a gente só vai saber o caminho quando tiver o próprio caminho. Chegou na placa, tem a placa pela esquerda. E agora? Não, vai ter que esperar chegar na próxima placa. E às vezes o senhor vai trabalhando assim, Judá vai falar isso. Nós não temos direção. Não sabemos o que vamos fazer. E a segunda coisa que ele fala na oração, e também nós não há força perante essa grande multidão. Isso me ministra. Porque talvez se fosse eu falar assim, eu dá vitória, vai na guerra, tu sabes que eu acredito em você. Não acredito nada. A fé está desfalecendo, as coisas estão difíceis aqui dentro. Mas Josafá fala a verdade para o Senhor. Então o Senhor nos conhece. Só que quando ele termina essa oração, depois dessas duas falas, ele fala, apesar de não ter direção e não ter força, os meus olhos, os meus olhos estarão postos no Senhor. Não tenho força, não tenho direção ainda, mas eu permanecerei olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Então tem momentos que é isso, é falar o que tem que se falar, é conversar com Deus, porque dentro da nossa humanidade é não precisar ser quem não é, criar um personagem para falar com Deus. Enquanto eu não entender que eu preciso ser quem eu sou, para que eu possa prosseguir no tratamento de Deus, eu vou viver segundo personagens. E o Senhor estava tratando disso. E a comunhão também fala disso. Porque na comunhão é onde o Senhor se manifesta. O texto de Josafá, a Bíblia vai dizer que ele reuniu todo
Todo o reino de Judá, até as crianças entraram no propósito, comunhão. Aqui chamou peixe e pão, vamos sentar junto, comunhão. Eu sei que vocês estão arrebentados, eu sei que vocês não estão entendendo nada, mas fica em comunhão. Deixa eu dizer. Jesus então chama Pedro em particular. Começa a tratar. No final da história é Jesus chamando Pedro, falando: Pedro, segue. Depois você lê os outros textos, não quis ler tudo, porque é um texto grande, parece. Mas Jesus começa a tratar de Pedro baseado naquilo que estava na mente de Pedro. Porque Pedro tinha negado. E com certeza, pelo tratar de Jesus aqui, ele estava numa crise terrível. Quem sabe, podemos conjecturar, um processo de acusação. Aí o Senhor chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus estava tratando de Pedro. Os termos aqui que Jesus usou para tratar de Pedro, fala de nas duas primeiras perguntas, fala de um amor ágape. O termo agapão, que fala do amor fraternal, do amor de Deus manifestado em nós. Então Jesus estava chegando para Pedro falando: tu me ama, de uma forma incondicional. Só que quando Pedro respondia, Pedro usava uma outra forma, outra terminologia de falar amor em grego, que era um filéu, que significa um amor não completo, vamos assim dizer. E aí então Jesus fala: tu me amas? Pedro está respondendo: eu te amo incompleto. Aí Jesus pergunta para Pedro de novo: Pedro, tu me amas? Eu te amo incompleto. Aí na terceira vez que Jesus pergunta, Jesus usa o mesmo termo que Pedro respondeu. Vem dos agapons, o filéu. Tu me amas mesmo com sendo da forma completa? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo de forma incompleta. Aí o Senhor fala: então venha passar para as minhas ovelhas. Olha como isso é contraditório, pastor Júlio. Porque a gente pede, a gente acha que tem que haver perfeição humana para seguir a Jesus. A gente acha que as coisas em nós precisam ser completas. Que Jesus está tratando aqui de Pedro é o seguinte: Pedro, eu conheço os teus dilemas, conheço as acusações que tu passa, conheço as tuas fraquezas. Tu ainda vai falhar muito, mas a minha proposta e a minha proposta de reino de Deus sobre a tua vida não está baseado nas tuas virtudes ou nos teus defeitos. Está baseado em mim mesmo, está baseado no Calvário. A aliança está de pé, o projeto está de pé. Você é falho, mas eu sei quem tu és. Alguém pode entender isso aqui nessa noite? Então saia daqui nessa noite sem essa ideia de perfeição natural. Saia daqui nessa noite. Alguém pode dizer: mas a Bíblia manda a gente ser perfeitos como o Senhor é perfeito. Mas aí é uma forma anacrônica, né, de analisar, porque a perfeição que está dizendo ali está falando de caráter. Porque humanamente nós nunca seremos perfeitos. E o que eu estou pregando aqui para você é que você não precisa se reinventar no reino de Deus. Você precisa se entregar, porque Ele te conhece. E baseado nessa aliança de que Ele te conhece, e não na meritocracia, é que as coisas vão acontecer e vão crescer. Quem se tornou Pedro? Um dos maiores pastores da igreja, um homem que negou, um homem cheio de crise, mas que aprendeu no tratamento com o Senhor. Então que essa noite seja para nós uma noite de tratamento. Eu sei que é festa, mas que a gente possa sair daqui nessa noite com reflexão, que a gente possa sair daqui se alegrar, comemorar mais um aniversário, mas que também seja uma noite onde a gente possa refletir em tudo que Deus propôs nesses três dias de festividade. Que o Senhor te abençoe nessa noite.